Bem, vamos ver aqui mais alguma coisa de teoria sobre posições relativas entre retas. Bem, no caso das retas concorrentes, vamos ver aqui como é que a gente consegue reconhecer o caso de uma reta concorrente em épora. Vou colocar aqui retas concorrentes. Como a gente já viu, são aquelas que têm um ponto em comum e pertencem ao mesmo plano. Elas se cruzam no espaço, como esses dois palitos aqui se cruzam, tem um ponto em comum. Então, elas pertencem obrigatoriamente ao mesmo plano. São chamadas concorrentes. Existem três casos que a gente pode reconhecer uma reta concorrente em épora. Vamos ver aqui. O primeiro caso é quando o ponto de interseção das projeções verticais e o das projeções horizontais estiverem numa mesma linha de chamada. Vamos ver o que é que isso quer dizer. A gente pode fazer aqui uma linha de terra, uma épora, e colocar aqui em cima, na região de projeções verticais do primeiro diedro, essa projeção das duas retas. Vamos chamar essa daqui de S' e vamos chamar essa daqui de M'. Esse ponto aqui de cruzamento, vamos chamar esse ponto de C'. Esse ponto, como todos os pontos em representação de épora, a projeção vertical dele tem que coincidir com a projeção horizontal do ponto. Então aqui seria C, aqui seria a projeção horizontal da reta S e aqui a projeção horizontal da reta N. Então, se a gente vê uma épora com essa configuração, o ponto de concorrência das retas coincidem numa mesma linha de chamada, significa que essas retas são concorrentes, porque o cruzamento delas determina um só e único ponto. Se por acaso não tivesse coincidindo aqui essa linha de chamada entre as projeções vertical e a horizontal, aí a gente iria chegar à conclusão de que essas retas não estão no mesmo plano, porque o ponto que definido por essas projeções não coincidiriam, mas se ele coincide, significa sem dúvida nenhuma que essas retas estão no mesmo plano, porque determinam um único ponto e esse ponto tem suas projeções, como todos os outros pontos, vertical e horizontal, numa mesma linha de chamada, perpendicular à linha de terra. Então, esse é o primeiro caso que a gente vai reconhecer retas concorrentes. Se acontecesse, por exemplo, prolongando mais essa linha de terra aqui, o caso de duas retas que se cruzassem dessa forma e determinassem aqui esses pontos, significa que esses pontos não estão na mesma linha de chamada. Isso significa que essas retas não são concorrentes, porque se fossem, estariam determinando apenas um ponto e esse ponto seria coincidente nas duas projeções, não numa mesma linha de chamada. Então, se acontecer dos pontos de concorrência estarem não definindo um sistema de projeção único, significa que essas retas não são concorrentes, elas são retas reversas.
Bem, temos aqui o segundo caso. Como a gente identifica uma reta concorrente em épora. Existe o caso, por exemplo, vou mostrar aqui com esses palitinhos. Se essas retas forem concorrentes e estiverem no mesmo plano, pode acontecer o seguinte: delas estarem numa determinada posição, como essa, por exemplo, que num determinado plano, digamos no plano vertical, ela apareça como duas retas, realmente projeções distintas de duas retas. Porém, num outro plano, naquele sobre o qual elas estão num plano que é perpendicular ao plano de projeção, como é o caso aqui, ó. O plano de projeção está aqui embaixo, o plano das retas está aqui perpendicular a eles. Resultado, a projeção dessas retas nesse plano, cujo plano é perpendicular ao plano das retas, elas vão aparecer como uma única projeção, uma sobre a outra. No entanto, no outro plano de projeção, digamos no vertical, elas têm que aparecer como realmente são, se cruzando. Nesse caso, fica bem claro em épora que elas estão se cruzando no mesmo plano, porque se tivessem em planos diferentes, essas projeções não seriam coincidentes num dos planos. Elas poderiam até se cruzar no outro, mas não seriam coincidentes, como essa aqui, num determinado plano. Então vamos ver em épora como é que ficaria esse caso. A gente tem aqui a linha de terra e essas retas, então elas estariam se cruzando aqui na região da projeção vertical das retas. Vamos dar aqui o mesmo nome, S' e M'. E vamos desenhar aqui nesse plano de projeção horizontal uma projeção única, que na verdade M coincide com S, porque elas se cruzam, porém estão no mesmo plano. E como esse plano é perpendicular ao plano de projeção horizontal, elas aparecem como se fosse uma única reta, mas na verdade está uma projeção sobre a outra aqui. E isso facilita, porque determina que elas estão no mesmo plano e são concorrentes. Como fizemos aqui em cima, vamos fazer também um exemplo contrário. Um caso onde elas, num determinado plano de projeção, como o vertical superior, ele aparece como se fossem retas concorrentes, porém nesse aqui embaixo, no plano de projeção horizontal, elas aparecem como duas retas, como se fossem duas retas paralelas. Na verdade, elas nem são paralelas, nem são concorrentes. São retas reversas, porque estão em planos separados, elas estão em planos diferentes. Então, esse caso aqui, elas seriam reversas, e neste caso aqui, concorrentes. Bom, de acordo com a posição das retas, ainda existe um outro caso que a gente pode reconhecer elas como sendo reversas numa épora. Vamos ver aqui, vamos fazer mais uma vez o uso dos palitinhos para facilitar. Digamos que elas estejam se cruzando de forma que uma delas esteja sendo projetada num dos planos, pode ser horizontal ou vertical, completamente perpendicular a esse plano. Veja que essa reta aqui, essa retinha aqui, ela pode ser perpendicular completamente a esse plano aqui, que é o plano horizontal. E como é que ela vai aparecer nesse caso? Como toda reta perpendicular a um plano, ela aparece com a projeção de um ponto. A projeção dela é apenas um ponto. E a outra é uma reta. Bom, mas se ela aparece assim,
nesse plano horizontal, obrigatoriamente, no plano vertical, ela vai aparecer como uma cruz ou como um X, porém, essa reta que neste plano horizontal aparecia como um ponto, vai aparecer em verdadeira grandeza no outro plano e vai estar completamente perpendicular à linha de terra. Então, nesse caso, ela apareceria da seguinte forma numa épora. Então, este seria o terceiro caso em que poderíamos reconhecer retas concorrentes. Temos aqui uma épora e uma dessas retas concorrentes é perpendicular a um dos planos de projeção. Nesse caso aqui, essa reta S', essa projeção vertical da reta S, que a gente chama de S', é vertical, quer dizer, ela é paralela ao plano vertical. Ela tem como projeção horizontal um ponto, apenas um ponto, como toda reta vertical. E tem uma outra reta que é concorrente com ela, que é a reta V', quer dizer, a reta V. E aqui está a projeção da reta V no plano vertical, V'. Para que elas sejam concorrentes, a projeção da reta V' tem que passar sobre o ponto. O ponto que é a projeção horizontal da reta S, e essa daqui seria a projeção horizontal da reta V. Uma vez que o ponto está contido na projeção, coincide com a projeção horizontal da reta V, significa que elas estão no mesmo plano. Se estão no mesmo plano e esse plano é vertical em relação é perpendicular em relação ao plano horizontal, então elas são concorrentes. Para a gente poder deixar isso mais claro, eu vou mostrar um caso aqui semelhante, onde elas não seriam concorrentes, mas teriam as mesmas projeções aqui na região de projeções verticais. S' e V' aparentemente são concorrentes, mas digamos que a projeção horizontal de S seria esse ponto e a projeção horizontal de V seria essa linha que não coincide com o ponto. Significa o quê? Que elas não estão no mesmo plano. Quando você olha no sentido aqui vertical, você vê uma na frente da outra, porém essa aqui está antes dela. Então não estão no mesmo plano, não são concorrentes, são retas reversas, né? Essas aqui são reversas, que não estão no mesmo plano, e essas são concorrentes. A gente poderia ver aqui mais um exemplo semelhante a esse caso, em que uma das retas é perpendicular a um dos planos e paralela a outro plano. Veja aqui esse caso. Esse aqui não é de uma reta vertical, como o caso anterior, mas é de uma reta de topo. Veja que essa reta S, que aparece aqui no plano horizontal como uma reta em verdadeira grandeza, ela aparece aqui no plano, no plano de projeção vertical como um ponto, S'. E V, que é concorrente com ela, aparece aqui também no plano horizontal como uma reta, e aqui no plano vertical também como uma reta. Porém, essa reta passa exatamente em cima da projeção vertical de S, dando aqui a certeza de que elas estão no mesmo plano, porque se estivessem em planos diferentes, elas não coincidiriam na mesma projeção vertical, que é o caso dessa daqui. Veja que nesse caso aqui elas têm a mesma projeção horizontal, como se fossem concorrentes, mas quando você vai olhar aqui a projeção vertical, você vê que S está projetada num ponto
e V' está projetado em outro plano, num plano separado. Se você olhar de cima para baixo, você vai ver primeiro essa reta V, vai ver primeiro a reta V, depois a reta S. É por isso que a projeção vertical aparece em cima a V, embaixo a S. Então essas daqui são reversas, enquanto essas daqui são concorrentes, porque estão no mesmo plano. E essas são reversas porque estão em planos separados.